Olá, bom dia a todos. Estamos aqui novamente em mais uma TPC da Diretoria de Ensino de Limeira e hoje trazemos um novo tema. Eu sou Nídia, PCNP de Ciências, e estão comigo aqui hoje os PCNPs Karine, Ângelo, Maria Emília e João, que também participarão dessa ação e na continuidade. Bem-vindos à nossa ação. A gente, na verdade, está pensando, né, nessa ação que culminará com a nossa apresentação da amostra. E em todo esse caminho, a gente procurará colocar para vocês conceituação, temas importantes, que nesse momento tá, vão servir para a construção dos trabalhos, seja eles né, que já estejam organizados ou, na verdade, para a escolha de todos eles. Essa tela vocês já conhecem, é aquela tela de momento da dúvida. Vocês podem acessar bit.ly/fiquei com dúvida e a gente depois coleta né, todas essas informações de vocês. Pensando nesse tema, quinta Mostra Virtual de Sustentabilidade, elencamos alguns objetivos e eles vão permear toda a nossa OT no dia de hoje. Primeiro, promover o debate com relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Estimular a pré-iniciação científica e o trabalho com projetos. Divulgar as boas práticas acerca das temáticas de educação ambiental e prevenção desenvolvidas nas escolas da Diretoria de Ensino Região de Limeira. Pode passar. Dessa forma, a nossa pauta está organizada dessa forma. Um primeiro momento trazendo um histórico das nossas mostras, desde lá de 2010. Um segundo momento, trabalhando os objetivos do desenvolvimento sustentável e os impactos da pandemia nesse contexto. E, na sequência, relacionar essas ODS às competências do currículo e nas diferentes áreas. Caminhando um pouco, vivenciaremos né, questões sobre projetos e suas etapas e trazendo né, uma visão das feiras também de ciências das escolas estaduais e de projetos que os professores participaram na diretoria de ensino ou em órgãos né, parceiros. Pode passar. Então, vamos lá. Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Rubem Alves. E com essa citação, damos início ao nosso desenvolvimento da pauta. Um histórico que a gente coloca para vocês, muitos não tiveram oportunidade de vivenciar, mas quem está já há um bom tempo né, na diretoria de ensino pôde está vivenciando conosco esses momentos de mostras, né, de ações preventivas e educação ambiental e saúde. Pode passar, Karine. Então, vivenciaremos hoje a quinta Mostra Virtual de Sustentabilidade. Olha só, já estamos na quinta.
Cabe, porém, destacar que o trabalho das unidades escolares e da Diretoria de Ensino Região de Limeira vai muito além destas 5 mostras realizadas até aqui. E agora a gente vai fazer uma proposta para vocês. Vocês topam viajar, ainda que brevemente, nessa história? Então, embarquem conosco e sejam muito bem-vindos. Nossa, década de 90, olha aí. Por que será que esses slides continuam aí? Então, a gente iniciou as ações preventivas a partir do projeto Prevenção Também Se Ensina, que teve suas atividades em 96, e o objetivo dele era nortear as diretorias de ensino e os PCNPs e professores e PCs das escolas com uma proposta permanente na área preventiva. Tá? E relacionado no primeiro momento à infecção pelas DSTs e HIV e ao uso do álcool e outras drogas. Esse projeto é importante porque até hoje a gente se utiliza da metodologia dele e também nos dá a possibilidade de perceber o quanto a gente está avançando e quão coerentes são as nossas ações de educação preventiva, tanto para nós, PCNPs, que desenvolvemos as OTs, quanto para vocês da escola. E junto com ele veio um outro projeto, Comunidade Presente, que tinha o objetivo de reverter as situações, né, de conflito e violência nas escolas. Então, tinham estratégias para a participação de toda a comunidade escolar. Depois a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né, dele. Ele teve novos ares, novas ações, novos projetos foram, na verdade, pensados a partir dele, ok? O que além, né, de uma metodologia que estava enfatizando qual o trabalho para a escola na prevenção primária, que é esse o nosso objetivo. O objetivo da escola é trabalhar com a prevenção primária, até porque nós não conseguimos, né, atuar em outros viés, né? Então, além disso, da metodologia, vieram materiais ótimos, de peso, que davam apoio tanto para nós, na DE, quanto para as escolas. Cada escola recebia seu kit e quando esse material chegava, normalmente a cada 2 anos, ele era distribuído às escolas. E nas OTs da diretoria, a gente conversava com eles sobre como trabalhar essa metodologia na escola, utilizando-se desses materiais. E assim a gente foi construindo. Pode passar, além de manuais, né, de livros, também vieram vídeos, e a cada 2 anos a gente tinha materiais novos. Esperávamos sempre, porque o projeto começou, veio o currículo também, e a gente necessitava de novos materiais para trabalhar esse projeto preventivo com as escolas. Ok? Pode passar. E aí chegamos na primeira amostra, que foi mais ou menos assim, não tão vultuosa, né, como a gente fez em anos seguintes, mas ela começou. Então, o importante é a gente começar a partir de uma ideia, tá? Tinha outros PCNPs na diretoria também, e a gente começou bem simples, né? Bem simples, uma ação
a partir de uma orientação técnica, a gente lançou um convite para as escolas para participarem e nesse ano a gente recebeu muitas propostas das escolas, tá? Em relação a slides, né, que eles construíram, portfólio e painel. Essas modalidades mostravam as boas práticas dos professores. E aqui a gente já está andando um pouquinho, né, daquele projeto lá que eu disse para vocês de comunidade presente. Aqui entram já os professores mediadores. E eles também participavam dessas mostras nossas. Então, aqui foi o início de tudo, tá? Que bom, né? Eu avalio nesse sentido que a gente continuou. Tem sempre que ter um iniciar, ok? Pode passar, Karine. Em 2011, a gente já saiu um pouco da DE e incluiu novas categorias. Por quê? Porque o currículo já estava sendo praticado nas escolas e, além dos projetos, né, de prevenção, também se ensina e da comunidade presente em relação aos professores mediadores, a gente incluiu atividades curriculares e ciências da natureza. E por quê? Porque a gente, nos acompanhamentos, percebemos que as escolas realizavam muitas atividades e elas não eram mostradas, ou às vezes ficava só no âmbito da escola. E aí que deu um boom realmente, né, as nossas propostas de mostra. Por quê? A gente já fez no Lázaro, num ambiente maior, e tivemos a oportunidade de vivenciar muitas boas práticas, tanto de prevenção também se ensina, comunidade presente e atividades curriculares e ciências da natureza. Então, mais um avanço em 2011. Ok? Pode passar, Karine. Então, aqui, nesse momento, a Karine já tinha vindo para a diretoria e a gente realizava as orientações técnicas, né, desde o planejamento até a ação, juntos. E no ano de 2012 e de 2013, foi um diferencial. Por quê? Porque, além dos projetos preventivos, a gente começou a fazer parcerias. E uma boa parceria, na verdade, foi com os supervisores, né, as supervisoras, no caso, né, a Liliane e a Cláudia, com o sistema de proteção escolar, né, na questão do professor mediador escolar e comunitário. E aí, somente nesses 2 anos, apareceram verbas para os 2 projetos. E a gente pôde realizar um evento maior, com a participação tanto de PCs, professores, até alunos, trouxemos palestrantes, e isso foi um avanço considerável nas nossas ações. Tanto em 2012 como 2013, as orientações foram realizadas no NRT de Rio Claro. Há um espaço maior, mais amplo, dando maior oportunidade para o desenvolvimento das atividades. Nesse ano, ou melhor, né, nesses 2 anos, muita coisa aconteceu, tanto no âmbito das escolas, quanto no âmbito da DI. Então, parceria é bom, a gente ficou tentando buscar, né, até que conseguimos, e hoje, né, a gente também segue no mesmo movimento. Então, aqui, né, o sistema de proteção escolar, o currículo, né, de ciências da natureza, o professor mediador escolar e comunitário e as nossas ações. Então, são 2 banners que a gente
apresentou e a gente levou, inclusive, algumas práticas nossas para São Paulo, na socialização com os PCNPs das diretorias. E nesse ano também foi muito importante, porque além de tudo, desse avanço nas mostras, também aconteceu a Conferência Infanto-Juvenil do Meio Ambiente. A diretoria participou e chegamos na final. Pode passar. Em 2014, em 2015, a gente ficou desenvolvendo ações que vieram das anteriores. Então, por exemplo, a gente começou a participar dos comitês PCJ, a gente foi convidado, éramos interlocutores, normalmente íamos 1 ou 2 em cada reunião e desenvolvemos esses projetos, alguns deles, né, todos pela água, as escolas sustentáveis, o projeto Nascentes, que quem estava na rede deve lembrar, foram muito interessantes, esses projetos em 2015, e Usa e Reusa. Ok, pode passar. Como eu disse para vocês, a gente participava, né, da Câmara Técnica de Educação Ambiental, nós éramos membros, na questão dos comitês PCJ. Ok? Pode passar. E aí, a gente pensou, chegaram novos interlocutores, a gente ficou num grupo, né, de 4 PCNPs, eu, Karine, Ângelo e Romualdo, e a gente começou a pensar num novo formato para essa mostra, porque às vezes tudo aquilo que vem sendo realizado foi importante, mas a gente precisava pensar nas questões, né, virtuais. E daí a gente montou um site, né, na verdade, do Nilo Madeira, e a gente trouxe para que a gente pudesse, ele, além de nós, né, ele fosse um virtual, um Nilo virtual, que fosse também um disseminador das nossas práticas, das nossas ações. E foi muito interessante. Tá? A gente teve essa página no Facebook, como eu falei para vocês, Nilo Madeira, que permanece até hoje, onde são postados os projetos das escolas, então ficou muito assim ampliado essa questão, não tivemos mais amostra física a partir de 2016, então a gente ampliou um pouco o nosso foco em relação à confecção, né, a apresentação das mostras no final do ano, porque sempre elas acontecem, é um dado importante, no final do ano, por quê? Porque é um tempo, desde o começo, quando a gente inicia o ano, das escolas desenvolverem seus trabalhos. Dessa forma, há uma culminância no final do ano. Pode passar. Karine. Lembrando, né, que a mostra é uma iniciativa do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Limeira, né, a partir dos nossos interlocutores. E em 2017, as ações já foram mais voltadas à educação ambiental crítica, participativa, focada no protagonismo juvenil. Então, a gente realizou OTs, tá? Fez uma retomada de conceitos básicos sobre educação crítica, saúde, e para que a gente conseguisse um fortalecimento dos projetos interdisciplinares e educomunicativos das escolas. Pode passar. Em 2018, agora que veio a terceira mostra, ela já não está mais com o título, né, Mostra de Educação Preventiva ou de Saúde e Prevenção, ela já aparece como sustentabilidade. E por quê? Porque as temáticas foram ampliadas.
Tá? Então, a gente contemplou, né, essa amplitude. Então, a gente também focou nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e ainda com a continuidade com a educação ambiental crítica e também com a parceria na premiação. Ok? E, finalmente, pode passar, Karine? A de 2019, que foi num modelo diferente, adequando-se, né, às situações que a gente tinha, a gente utilizou a Rede do Saber e trabalhou uma videoconferência. E no final houve a culminância da quarta mostra, só com os vencedores. Foi bastante? Não foi, ainda é pouco. A gente quer ampliar tudo isso. E vamos para 2020, não é? Pode passar, obrigada. E se você pensa, né, que aqui se encerra a nossa viagem, está muito enganada, enganado. Com novas condições, né, que a gente precisa ter, use a máscara. Não esqueça o álcool em gel, arrume sua bagagem de conhecimento e se prepare. Continuaremos fazendo história. E que venha a quinta Mostra Virtual de Sustentabilidade. Obrigada e passo a palavra para a Karine. Olá, professores, eu sou Karine, PCNP de Biologia, e hoje falarei com vocês de um assunto que não é novo, sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, também conhecidos como ODS. E talvez vocês estejam se perguntando, mas se não é novo, por que é que vai falar então? Então, como vocês viram, né, o nosso trabalho na diretoria de ensino e também nas escolas, ele está pautado na Agenda 2030, ou seja, nos ODS, e é por isso que todo ano nós falamos deles. Claro, todos os anos com um enfoque diferenciado. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, um vídeo. Talvez vocês estejam se perguntando, mas eu, professor de humanas, a gente sempre escuta, né? De matemática, de linguagens, o que é que eu tenho a ver com isso? ODS é coisa de meio ambiente, é coisa de ciências da natureza. A gente escuta muito isso. Então, eu trouxe um vídeo para vocês refletirem e depois nós voltamos a conversar. Vamos ao vídeo? Vamos imaginar que você esteja viajando pelo espaço e que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande e agora você vê a Terra, uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existe mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas: água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho, mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030 teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar.
Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente, aos amigos que tem, ou os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas, nós temos um só planeta e devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros e compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. Só lembrando. Bom, vejam que usar os recursos naturais de forma sustentável diz respeito a todos nós, porque todos nós vivemos no mesmo planeta e todos nós precisamos para sobreviver de água potável, de comida saudável e de ar puro. Tá? Então, as ODS é responsabilidade de cada um de nós. Bom, e talvez você esteja se perguntando, mas de onde surgiu tudo isso? Como começou essa questão de ODS, né? Como começou tudo isso? Então, eu trouxe também um vídeo contando um pouquinho dessa história. Ela não surgiu do nada, ela é uma continuidade de ações das ODMs. Então, vou passar agora o vídeo para vocês, que conta só um pouquinho dessa história. The United Nations General Assembly was the scene of a celebration in 2015, when 193 member countries adopted the Sustainable Development Goals, a unanimous commitment to end poverty, fight inequality, and tackle climate change. We need action from everyone, everywhere. 17 Sustainable Development Goals are our guide. They are a to-do list for people and planet, and the blueprint for success. The SDGs are an agenda to balance human prosperity with protecting the planet. Imagine there's no countries. UNICEF Goodwill Ambassador Shakira asked global leaders to imagine a world where we achieve the goals by 2030. While fellow UNICEF Goodwill Ambassador Angelique Kidjo underscored a focus on Africa and developing countries. But the universal agenda is important to all nations, as leaders from developed countries also pledged to make the goals a reality. Poverty, growing inequality exists in all of our nations, and all of our nations have work to do, and that includes here in the United States. And that's why today I am committing the United States to achieving the Sustainable Development Goals. The Sustainable Development Goals build on the success of another 15-year plan. Created in the year 2000, the Millennium Development Goals sunset at the end of 2015. The MDGs halved extreme poverty, achieved equal primary education for girls and boys, and dropped HIV infection by 40%, among many successes. The SDGs go beyond the MDGs by improving the lives of everyone, everywhere, and create a better world for future generations. Today, we are 193 young people representing billions more. The youngest Nobel Peace Laureate, Malala, calls on world leaders to keep their promise to every child. Each lantern we hold represents the hope we have for our future because of the commitments you have made to the global goals. And Pope Francis advised world leaders to put humanity and the environment over politics. Los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una familia. 193 nations unanimously committed to the Sustainable Development Goals. It is so decided. But the journey starts here. Now's the time to take global action for local results and move our people and planet towards a sustainable future.
Bom, pessoal, vejam que as ODSs, elas são um compromisso unânime para acabar com a pobreza, lutar pela desigualdade e injustiça e pelas mudanças climáticas. E quais são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODSs? Para não ficar muito cansativo, porque são 169 metas, 17 ODSs e 169 metas. Eu trouxe um outro vídeo, agora é o último da minha parte, tá bom? Que vai mostrar o principal objetivo de cada ODS. E aí eu gostaria que vocês pegassem um papel e uma caneta e anotassem quais ODSs você pode desenvolver em sua aula, só o número mesmo. E se vocês puderem, postem no chat.
Bom, pessoal, agora que vocês já assistiram ao vídeo, tenho certeza que vocês anotaram e identificaram que algumas ODSs dá para vocês trabalharem nas aulas de vocês. Então, quem não postou no chat, posta para a gente saber, tá bom? E aí, enquanto vocês postam, eu vou mostrar um slide quais as principais ODSs que eu pensei que são possíveis de trabalhar em aula. É claro que todas elas são possíveis, né? Mesmo que indiretamente, pois elas estão interligadas. Então, vamos lá. A ODS 2, Fome e Agricultura Sustentável. A 3, Saúde e Bem-Estar. A 4, Educação de Qualidade. A 5, Igualdade de Gênero. A 6, Água Potável e Saneamento de Cidades e Comunidades Sustentáveis. E aqui talvez você esteja pensando, mas como nós, professores, vamos trabalhar cidades e comunidades sustentáveis? Então, através da RRD, Redução de Riscos e Danos, né? Mostrando para o aluno os riscos que eles correm, o que eles podem correr em determinadas áreas e o como se prevenir desses riscos. Energia limpa e acessível também. Consumo e produção responsável. 13, ação contra a mudança global do clima. 14, vida na água. E 15, vida terrestre. E só lembrando, pessoal, que os objetivos e metas, eles estimularão, né, estão estimulando as ações e vão continuar estimulando nos próximos 8 anos, nas principais áreas que nós chamamos de os 5 P's do desenvolvimento sustentável, que são pessoas, prosperidade, paz, parceria e planeta. Pessoas, erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir a dignidade e a igualdade. Prosperidade, garantir vidas prósperas e plenas, em harmonia com a natureza. Paz, promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Parceria, implementar a agenda por meio de uma parceria global e sólida. Planeta, proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para as gerações futuras. Você sabia que o Brasil tem um grupo de trabalho responsável pelos ODSs? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns pontos desse grupo de trabalho, para vocês conhecerem, né? Que existe esse grupo e qual a função deles. Então, vamos lá. É a Comissão Brasileira dos ODSs. O grupo de trabalho, eles analisam se o Brasil tem trilhado um caminho adequado no cumprimento das ODSs. Eles também analisaram as 169 metas e eles viram que 20 delas não servem para o Brasil, como as do Pico Nevado, porque aqui nós não temos picos nevados. Eles também analisaram as metas e indicadores e eles perceberam que eles são distintos para cada região brasileira, porque as nossas regiões, elas são discrepantes, né? Algumas estão mais avançadas em um ponto, outras em outro, então essas metas e esses indicadores também são diferenciados. Eles também trazem os diferentes papéis da sociedade. Então, o cidadão comum, claro que são vários papéis, aqui eu trouxe o que eles colocam como principal. O cidadão comum, ele tem que fazer o seu papel exigindo, né, cobrando os governantes e as empresas para que elas cumpram os ODSs. As empresas elas têm um papel tanto construtivo quanto destrutivo. Né? O seu papel vai além de arrecadação de pagamento de impostos e geração de empregos. Ela tem também que se preocupar com a sustentabilidade, ela tem que se preocupar com os resíduos gerados e a forma como ela produz, contribuindo de forma positiva para a sociedade. E os governos, além de todas as demandas, eles têm que analisar os planos plurianuais, se estão de acordo, né? E se estão sendo cumpridos de acordo com a Agenda 2030. Então, eu trouxe para vocês alguns indicadores, né, dos impactos da pandemia no cumprimento da Agenda 2030. Não tem ainda muita referência, mas alguns autores já trouxeram alguns dados que eu vou apresentar para vocês.
Então, no mundo todo, teve uma queda drástica de emissões de gases poluentes devido à redução da mobilidade urbana e fechamento das empresas. Porém, o Brasil foi na contramão. Por quê? Nós tivemos um aumento dessas emissões de gases poluentes devido às queimadas, né, e os incêndios na Amazônia, no Cerrado e principalmente no Pantanal. Essa última teve uma grande devastação, um número elevadíssimo de mortes, animais e de plantas, né? E essa foi de maneira assustadora, né? Com ameaça a um dos maiores ecossistemas do planeta. O DS9, ele foi um dos menos impactados no que diz respeito à promoção da inovação. Por quê? Nunca antes nós usamos tanto a tecnologia e também foram desenvolvidas novas tecnologias para esse novo momento de pandemia. O ODS 14, com seu objetivo de conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável, também não foi tão impactado devido às restrições de circulação social em todo o mundo. Agora, pessoal, o ODS 10, redução das desigualdades, que tem como objetivo reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles, foi o mais afetado negativamente nessa pandemia. Porque as desigualdades já existiam e com a pandemia, devido a fechamento de empresas que faliram, pessoas que perderam seu emprego, né, e também essas próprias desigualdades, ocorreu um aumento ainda maior das desigualdades, tá? E essa ODS, ela acaba refletindo negativamente em todas as outras. Então, infelizmente, a maioria das ODSs teve um impacto negativo com essa pandemia. Mas um dado interessante, que existem pesquisas apontando que todos os países e estados que estavam mais conectados com as ODSs reagiram melhor a essa pandemia. Então, reforço que trabalhar ODSs, agir em prol das ODSs, é a responsabilidade de cada um de nós. E para encerrar a minha fala, então, primeiro eu gostaria de agradecer a todos vocês que me ouviram, que ficaram até aqui, e eu quero deixar uma frase do Haroldo Machado Filho para reflexão. É preciso repensar a maneira como nós trabalhamos, aprendemos, vivemos e consumimos. Tchau, até logo, e agora eu passo a palavra para o meu colega João. Bom dia, professoras e professores. É muito bom conversar com vocês novamente. Então, dando continuidade à nossa formação, nós vamos aqui ver como que os ODS eles estão presentes no nosso currículo. Próximo, por favor. Como a Karine já comentou, essas 17 ODS, elas estão presentes no currículo, nós já trabalhamos com elas no nosso currículo e continuaremos trabalhando com elas em nosso currículo. Próximo. E o que é sustentabilidade, então? Como nós vimos no primeiro vídeo lá, passado pela Karine, é o equilíbrio entre o que nós precisamos da natureza e o que nós oferecemos em troca. Então, a sustentabilidade, né, ela guarda esses 4 conceitos, né? Deve ser ecologicamente correto, socialmente justo, economicamente viável e culturalmente diverso, né? Se nós olharmos esses 4 conceitos, eles, né, carregam os 17 anteriormente vistos. Próximo. O nosso currículo, né, nós vamos observar nas 4 áreas de conhecimento, né, que as competências específicas, né, elas estão ligadas diretamente às competências gerais da BNCC, né? Então, olhando para o texto do nosso currículo, né, reiterando os termos da BNCC,
O currículo paulista define competência como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas, cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Próximo. E ainda, né, em tempos de tantas e rápidas mudanças, a escola vem se fortalecendo como espaço privilegiado para a experiência do autoconhecimento, da construção identitária e de projetos de vida, para a autoria, a crítica e a criatividade na produção de conhecimentos, e para práticas participativas, colaborativas e corresponsáveis com o âmbito local e planetário. Próximo. Outra coisa que temos no nosso currículo paulista, né, são os temas contemporâneos e transversais. Os temas contemporâneos transversais, TCTs, são assim denominados por não pertencerem a somente um componente curricular, mas a todas as áreas do conhecimento, né? Isso, né, dito pela Karine agora anteriormente, né? Temos o entendimento que talvez essa parte de sustentabilidade, essa discussão de sustentabilidade seja restrito à área de ciências da natureza, mas o que nós vamos verificar é que ela, né, pertence a todas as áreas. Tal característica favorece a realização de trabalhos interdisciplinares e a contextualização dos objetos de conhecimento, além de contribuir com o desenvolvimento das competências e habilidades. Na BNCC, os TCTs estão representados conforme o esquema a seguir. Próximo. Né? Como já dito a respeito dos temas transversais, né? Então envolve meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia. Próximo. Bom, então vamos ver como as áreas do conhecimento, né, elas trazem essa discussão e a reflexão sobre a sustentabilidade. Próximo. Área de linguagens e suas tecnologias. Então, observando, né, no texto do nosso currículo, né, olha só como é interessante a presença, né, da sustentabilidade em todas as áreas. Os componentes curriculares da área de linguagens podem planejar e desenvolver ações relacionadas à ética, à pluralidade cultural, ao meio ambiente e à saúde, entre outros. Tais temas dialogam entre si na medida em que refletem sobre a conduta humana, com respeito à compreensão dos diferentes grupos e culturas que constituem uma sociedade plural, considerando a ética e a pluralidade cultural. Da mesma forma, ao levar em conta as relações sociais, econômicas e culturais e os modos de comunicação com a natureza e com os outros, bem como a capacidade de avaliar, discernir e participar de decisões relacionadas à saúde individual e coletiva, o crescimento do repertório cultural, a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental podem ser desenvolvidos dentro dessa área. Próximo. Então, olhando as competências específicas da área, né, o que vamos verificar no nosso currículo é que 6 competências, né, estão ligadas ao ensino fundamental e 7 competências aparecem no ensino médio, né? Aqui destacarei uma competência de cada segmento. Então, no ensino fundamental, nós temos a seguinte competência: utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente às questões do mundo contemporâneo. Vamos observar, né, que essas competências específicas, muitas delas são semelhantes ao que vamos ver em outras áreas. Próximo. Já no ensino médio, né, temos a seguinte competência específica: utilizar diferentes linguagens artísticas, corporais e verbais
para exercer com autonomia e colaboração protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global. Próximo. Na área de matemática e suas tecnologias, né, vamos ver, né, claramente no corpo do texto como, né, essas áreas estão integradas. A matemática forma, com a área de linguagens e suas tecnologias, um par importante para a compreensão e expressão científica de fenômenos relativos às ciências da natureza e suas tecnologias, bem como para a construção de representações significativas e argumentações consistentes nos diversos contextos das ciências humanas e sociais aplicadas. Próximo. As competências específicas, né? O professor, né, irá desenvolver no ensino fundamental 8 competências, enquanto que no ensino médio 5 competências específicas dessa área, né? Destacando aqui para o ensino fundamental: desenvolver e ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceito de qualquer natureza. Já no ensino médio, propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprias da matemática. Próximo. Na área de ciências humanas e sociais aplicadas, né, também mostra essa integração. Na área de ciências humanas, a reflexão e o debate devem propiciar situações para o desenvolvimento do pensamento crítico, capaz de produzir respostas e promover saberes criativos diante de questões como: é possível compatibilizar produção e consumo para todos e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente? Quais desafios éticos devemos enfrentar diante da atual dinâmica da produção tecnológica? Por que algumas pessoas são mais vulneráveis socialmente que outras? Responder a essas e outras questões, fazer novas perguntas, produzindo respostas e saberes criativos e éticos, deve estar no horizonte da contextualização, integração e articulação de saberes e conhecimento das áreas das ciências humanas e sociais aplicadas. Próximo. Então, nesta área, né, as competências específicas, elas aparecem em número de 7 no ensino fundamental e 6 no ensino médio, né? Aqui eu destaco as seguintes: identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade, a autonomia, o senso crítico e a ética, propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, ambiental, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. Próximo. E no ensino médio, identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os direitos humanos. Próximo. E na área das ciências da natureza e suas tecnologias, né, o que vemos? A área de ciências da natureza e suas tecnologias deverá ser abordada de forma contextualizada e indissociável do mundo natural, social e tecnológico,
oferecendo uma visão global do conhecimento por meio do trabalho colaborativo entre os componentes da área, favorecendo a compreensão e a visão do estudante sobre o conjunto de saberes ao longo da trajetória da história da ciência. E aqui eu faço uma observação muito importante, né? Assim como outras áreas de conhecimento, né? Todo esse conhecimento é um conhecimento que foi construído, né, pela humanidade, né? Então é interessante, né, que isso envolve essas questões que discutimos a respeito de ética e moral, né? E tem tudo a ver com a discussão sobre sustentabilidade. Nesse sentido, espera-se que os estudos proporcionados pela área de ciências da natureza possibilitem que o estudante seja capaz de analisar, compreender e interpretar o mundo de forma contextualizada e, necessário, também transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais. Além disso, que possua maior autonomia em discussões, analisando, argumentando e posicionando-se criticamente em relação a temas de ciência e tecnologia, essencialmente aqueles aplicados à vida pessoal e coletiva, né? Aqui podemos observar, né, que em todas as áreas, né, a ação, né, essa formação crítica do cidadão, né, em relação a não só a vida pessoal, mas também sempre pensando na coletividade, da mesma forma que provocar transformações que não seja apenas local, mas também global. Próximo. E as competências específicas da área da ciência da natureza, né? Elas apresentam 8 competências no ensino fundamental e 3 competências no ensino médio. Então, aqui destaco, né, para o ensino fundamental. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das ciências da natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, né? Aqui, quero observar, né, nessa competência específica, essa importância da investigação científica, né, no sentido de você dominar processos, de dominar práticas. Logo a seguir, o nosso amigo Ângelo estará falando exatamente com vocês a respeito de feiras científicas, que é muito importante, né, e tem tudo a ver com essa competência aqui. Próximo. E no ensino médio, analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas, que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global. Então, nós conseguimos, né, olhar, né, que o tema sustentabilidade, ele está presente no nosso currículo, né? Nós já estamos trabalhando com ele e vamos continuar trabalhando, né? Para exemplificar isso, eu tomei, né, o componente curricular de física, que é o meu componente curricular, né? E olhando, né, para esse material que usamos agora e iremos continuar usando parte dele a partir do ano que vem, né? O material de São Paulo Faz Escola. Olhando para esses 3 anos, né, de formação do ensino médio com relação à física, o professor irá trabalhar com os alunos 108 atividades. Dessas 108 atividades, 50 atividades está ligada diretamente ou indiretamente aos ODS, né? Está ligada a tema de sustentabilidade. Então, a possibilidade dessa discussão, ela está sempre presente no currículo. E eu acredito também que nos outros componentes curriculares, por aquilo que nós vimos em relação às competências específicas, elas também aparecem ou de forma direta ou indireta das atividades propostas, tá?
Então, o que fica claro é essa necessidade de formar, né, pessoas que têm esse olhar crítico, né, que têm esse pensamento, essa reflexão sobre a sustentabilidade. É bom lembrar, né, que acho que essa é uma ideia primordial, né? Cuidando bem do nosso planeta, né, nós estamos cuidando bem de nós mesmos, né? E, como diria Carl Sagan, né, esse nosso pálido ponto azul merece muito cuidado. Agora, deixo vocês com o Ângelo. Forte abraço a todos e até um próximo encontro. Obrigado, João. Eu desejo um bom dia a todas as professoras, professores que estão nos acompanhando e vou falar um pouquinho com vocês, como disse o João, já adiantou um pouquinho, sobre a questão da Feira de Ciências, mas falar de uma maneira geral sobre os projetos, né? E aqui eu acho que cabe 2 esclarecimentos. Em primeiro lugar, isso que eu vou apontar para vocês, isso que eu vou conversar um pouquinho com vocês de cada uma das etapas do projeto, não se refere propriamente, nesse momento, àquilo que vocês, que nós estamos convidando vocês a fazer, a realizar, que é o vídeo, tá? Não é propriamente para a produção desse vídeo, essas etapas, mas pensando mesmo numa espécie de convite, né? Aqui entra o segundo esclarecimento que eu gostaria de fazer para todos, um convite para participar da FECESP, que nós tivemos aí a 7ª edição da FECESP em 2020, né? Então, sempre temos uma participação muito legal das escolas, mas para que mais escolas participem é que eu vou conversar um pouquinho sobre essas etapas, tudo bem? Lembrando também o seguinte, essas etapas do projeto, né, que eu apresentarei aqui um pouquinho para vocês, são etapas relacionadas realmente à FECESP. FECESP significa Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo. Tá bem? Então, é claro que se a gente pegar algum outro regulamento, algum outro concurso, nós teremos algumas diferenças, né, entre uma etapa e outra. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, eu gostaria de apresentar para vocês algumas dicas importantes, tá? Dicas importantes, então, para quando a gente trabalha com os projetos, né? Vejamos. O primeiro ponto é preciso a gente ter bastante atenção com relação aos regulamentos, né? Conversando com a PCNP, Maria Emília, de Educação Física, ela até me chamou a atenção para um ponto interessante, né? O regulamento é a regra do jogo, né? Então, quando eu vou jogar alguma coisa, eu preciso ter muito claro né, quais são essas regras, né? Quais são as regras do jogo? Então, a gente precisa ter muita atenção para o regulamento. Um outro ponto destacado bastante nessas feiras e concursos que temos participado é a ação do estudante. Então, essa questão realmente do protagonismo juvenil, fundamental para a participação. É importante que essas temáticas, que aquilo que trate, né, aquilo que a gente vai abordar no projeto, tenha uma temática, uma ligação bastante forte com aquele contexto, com a realidade daquela comunidade dos estudantes. Importante também o registro, né, o registro das percepções, o registro de todo o processo que acontece entre os estudantes. Então, a FECESP, por exemplo, destaca o diário de bordo como um instrumento fundamental para que aquele processo aconteça e para que, mais do que isso, né, para que ele seja registrado no sentido da gente perceber mesmo quais são os erros, quais são aí as correções no caminho que a gente precisa fazer para que a gente atinja os objetivos daquele determinado projeto, tá?
Outro elemento fundamental, pessoal, a coerência entre as etapas do projeto, né? É preciso que essa coerência exista desde o começo até o final. E quando a gente vai escrever, quando a gente vai registrar esse projeto, essa coerência precisa estar nessa linguagem clara, objetiva, e de modo que a gente não tenha discrepâncias, né? E não tenha, por exemplo, a não ligação, por exemplo, da questão problema com os objetivos, enfim, tudo isso. Pode passar, Karine, por favor. Então, aqui vocês encontram, né, a referência dessa parte que eu vou apresentar para vocês, é o regulamento da 7ª FECESP. Nós temos nesse regulamento as etapas do processo, as etapas da elaboração de um determinado projeto, e é importante destacar também que a Feira de Ciências das Escolas Estaduais, ela surge das ciências da natureza, né? Mas no decorrer desses anos, ela foi ampliando e abraçando, vamos dizer assim, as outras áreas do conhecimento, né? Então, no ano passado, nós tivemos, por exemplo, muitos projetos escritos da área de ciências humanas. E, para este ano, eles incluíram também a parte dos desafios matemáticos. Então, vejam que bacana, né? Não se refere só à Feira de Ciências, a gente ainda corre aquele risco, né, de pensar uma Feira de Ciências como só ligada às ciências da natureza. Não, nós temos aí a abrangência de todas essas áreas. Tudo bem? Pode passar, Karine. Então, vamos a essas etapas. Nós temos, em primeiro lugar, aí a questão do título do projeto. O título ele tem que limitar a área do conhecimento, o objeto, do contexto que se pretende investigar, né? Não dá para a gente falar de uma realidade como um todo. Então, a gente tem que pensar nesse micro, reduzir mesmo para a gente poder bem tratar, bem trabalhar aquilo que a gente está se propondo a fazer, tá? No decorrer dessas etapas, nós chamamos atenção para alguns elementos importantes da parte da pré-iniciação científica mesmo. Então, vejam que aí já aparece, por exemplo, a atenção para a escrita dos nomes científicos, né? Então, essa questão dessa atenção, das regras da BNT, né, o respeito a essas regras, né? Enfim, tudo isso é bastante importante para a gente construir, né, e consolidar de uma forma bem adequada aquele projeto que estamos elaborando. Pode passar. O resumo, gente, é uma descrição muito breve das etapas do projeto. Isso tem que ficar bastante claro também, tá? Vejam que é uma descrição breve. Então, nessa parte do resumo, na introdução, a gente não pode ficar se alongando muito, escrevendo um grande texto. E a gente volta para aquela questão da dica da linguagem ter que ser bem objetiva e bem clara, tá? Então, objetividade é fundamental. Pode passar. A introdução, delimitando o tema no contexto da pesquisa e sociedade, de modo breve, tá? Então, vejam, não dá para a gente ficar fazendo uma longa pesquisa bibliográfica, ou melhor, deixa eu corrigir aqui, melhorar a minha fala, não é que não dá para fazer, mas na escrita do projeto eu não posso ficar transcrevendo aí toda essa parte bibliográfica, essa parte de referências, né? E quando eu for fazer o uso daquilo que é essencial, né, eu tenho sim que me referenciar, né, me reportar aos autores e tudo mais, mas quando eu fizer isso, eu tenho que atribuir a autoria e fazer essa referência da obra, sempre utilizando as normas da ABNT. Pode passar, Karine, por favor. A justificativa, né, é dizer o porquê, né? Quais são as evidências, quais são os argumentos que justificam a importância daquela pesquisa. Por que ela é necessária? Por que ela é importante? Tá? Indicar sempre nas referências, e mais uma vez aparece aí a questão da BNT. Pode passar, Karine.
A questão problema, gente, é uma parte fundamental do nosso projeto. É aquela pergunta que faz nascer todo o projeto. Então, lembra quando eu falei para vocês sobre a importância da coerência entre as partes de um projeto? Aqui talvez seja o centro, né, da elaboração daquilo que a gente está escrevendo. E a gente colocou isso também porque muitas vezes, né, a Karine e eu que recebemos esses projetos, quando a gente chega nesse ponto da questão problema, a gente não vê muita ligação, né? Não vê a ligação dessa questão problema com outras partes do projeto. Então, a questão problema é fundamental. É ela que vai estar orientando aí a formulação, a hipótese, que vai estar direcionando toda a nossa investigação, tá? Esse item deve ser explícito e, é lógico, passível de solução. Pode passar. A metodologia também é um ponto bastante importante, tá? Da elaboração do nosso projeto. Descrever detalhadamente o planejamento, o desenvolvimento das ações, articuladas, lógico, a questão, problema, proposta. Então, a metodologia, gente, é a descrição das etapas, né? O que eu vou fazer dentro desse projeto. Então, o que é a fase 1, o que é a fase 2, enfim, assim sucessivamente. É o passo a passo, né? É o passo a passo daquilo que eu vou estar realizando como ação dentro desse projeto proposto. Incluir os procedimentos que serão realizados para obtenção de resultados ou informações, dados da pesquisa. Próximo. Expectativa de resultados ou resultados. Está colocado dessa forma, pessoal, por quê? Porque um projeto da FECESP, ele pode ter sido um projeto que já foi concluído, né, e que já deu um ou outros, ou mais, né, ou mais resultados, ou ele pode ser também um projeto que ainda está acontecendo, ainda está sendo aplicado. Por isso que a gente tem esse item, expectativa de resultados ou resultados. Aqui é uma descrição, né, daquilo que a gente já conquistou na aplicação desse projeto, né? Então, podem ser resultados parciais ou resultados finais. Aqui, na FECESP, eles chamam a atenção nesse item, né, para a gente usar corretamente as grandezas e unidades de medidas e registrar os dados relevantes obtidos que servem de fundamento para a hipótese ou para indicar a solução da questão problema. Próximo. Contrapartida social. Esse item, na FECESP, é relativamente recente. Nós temos esse item aí no nosso projeto, eu acho que faz uns 2 ou 3 anos que eles lançaram essa questão da contrapartida social, que é um item também que está merecendo cada vez maior destaque na realização da FECESP, tá? Então, isso se refere, de uma certa forma, também à relevância, à importância desse projeto, mas o que ele pretende trazer, ou o que ele já trouxe como benefício, né? Como uma coisa legal, uma coisa boa para aquela comunidade escolar, ou para aquele município, ou para a sociedade como um todo, tá? Então, o que ele pretende realizar para colocar aí a questão tanto do envolvimento da comunidade, como, de uma certa forma, o desenvolvimento dessa comunidade, seja na divulgação científica, na ação transformadora, nas ações educativas que envolvam outros agentes, além dos estudantes do projeto, tá? Então, quanto maior essa contrapartida social, quanto maior a relevância, a importância desse projeto para uma ação ou para uma transformação social, eu diria assim que maior peso esse projeto terá. Próximo, Karine. E as considerações finais, tá? Aqui nas considerações finais, cabe, por exemplo, o registro de alguns itens. Por exemplo, esse projeto
que foi construído, né, para a Feira de Ciências, aqui especificamente dizendo. Ele está encerrado, ele terminou, ou ele pode ter um desdobramento, né? Se ele pode ter uma outra parte, uma outra etapa, um desdobramento, como seria, então, esse desdobramento desse projeto, tá? Então, aqui se refere, por exemplo, à questão da continuidade do projeto. Ele pode se desdobrar, assim, em outras partes. Ele pode ter também alterações em metodologia, né? Dependendo do resultado, não era o resultado que se esperava, então você pode alterar aí alguns procedimentos. Considerações a respeito da execução do projeto e encaminhamentos futuros. Próximo. E as referências, tá? Aqui nas referências, mais uma vez, eles chamam a atenção para sempre seguir a formatação da ABNT. E, é claro, né, gente, procurar referências de pesquisadores e instituições confiáveis. Próximo. Eles chamam a atenção também para o uso de imagens, gráficos e tabelas. Então, por exemplo, com relação às figuras, a gente sempre tem que colocar as legendas, né? Aquilo que identifica aquela figura que a gente está trazendo. E as tabelas e gráficos, além de colocar legenda também, no caso da FECESP, eles pedem para conter sempre um título. Atribuir créditos e fontes de obtenção para todos os itens. Próximo, Karine. Só mais uma coisinha que é importante dizer, pessoal, eu acho que eu não mencionei, desde o ano passado, a FECESP ela tem acontecido naqueles dias do movimento Inova, tá? Então, reforço aqui nesse final da minha fala o convite para que todas as escolas participem, encaminhem aí para o próximo ano os projetos, né, para a nossa equipe, para a gente poder, enfim, trabalhar, né, desenvolver cada vez mais essa parte também da pré-iniciação científica nas nossas escolas. E termino aqui com essa citação do Currículo Paulista de Ciências da Natureza. Nesse exercício investigativo, podem ser desenvolvidos o pensamento crítico, a criatividade, a responsabilidade e a autonomia, bem como aprofundar as relações interpessoais. Então, veja aí, quando a gente fala de relações interpessoais, desculpem, a gente está pensando também naquelas competências socioemocionais. O estudante experimenta, pesquisa, levanta hipóteses científicas, testa essas hipóteses, aprende a problematizar, argumentar e olhar criticamente para todos os fenômenos, tanto os naturais quanto sociais, para si mesmo e para o outro. Com essa citação, então, eu encerro essa parte dos projetos e passo agora a palavra para a Maria Emília, que vai apresentar um pouquinho para vocês o regulamento da nossa amostra. Maria Emília, é com você. Muito obrigado, Ângelo. Agora, como já foi falado, nós vamos conversar sobre o regulamento da 5ª Mostra Virtual de Sustentabilidade. Neste ano, nós tivemos que aprender a fazer uso da tão temida tecnologia. Foram teletrabalhos, foram reuniões, aulas virtuais, Google Meet, Classroom, Teams, WhatsApp, lives, redes sociais, vídeos, roteiros de atividades. E aqui estamos nós, com a 5ª Mostra Virtual de Sustentabilidade. Pode passar. Como vocês vão ver agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre como participar da mostra, definição de pitch e um objetivo. Pode passar. Como participar? Cada escola poderá se inscrever com apenas um pitch. A equipe deverá ser formada por um professor ou educador e até 5 estudantes, respeitando as regras de distanciamento. Primeiro, vocês vão publicar o pitch, o vídeo, no YouTube,
e depois enviá-lo até o dia 30 de novembro de 2020, através do link do evento. Vocês estão vendo aí na tela o link, né? Mas, onde você encontra esse link da amostra? Pode passar. O link para inscrição da 5ª Mostra Virtual de Sustentabilidade, ele pode ser encontrado no comunicado da Diretoria de Ensino de Limeira, que foi enviado no dia 9 de novembro de 2020. Ou também você pode encontrar no Facebook, a página do Nilo Madeira. Próximo. Agora, nós vamos falar sobre a definição de pitch, essa palavra nova, né, que surgiu. A gente pegou essa definição no Manual de Orientação do Movimento Inova 2020. Então, é uma fala ou um diálogo breve com o objetivo de apresentar um produto, serviço ou ideia, demonstrando seus benefícios e valores com o propósito de despertar o interesse do ouvinte ou interlocutor. Agora, nós vamos apresentar modelos de pitch. O primeiro pitch é do projeto da Escola Gabriel Pose, participante do Movimento Inova. Oi, meu nome é Gabriele Félix, tenho 16 anos e estou na 2ª série do ensino médio. E o nome do projeto é Isolamento e Pandemia versus Comportamento e Hormônios dos Adolescentes. Olá, meu nome é Ashley Capellini, tenho 16 anos e também estou no 2º ano do ensino médio. O projeto procura saber como o isolamento social durante a pandemia de Covid-19 está alterando o comportamento dos adolescentes e estudantes da Escola Gabriel Pose. Partimos do princípio que na adolescência é um período de mudanças hormonais e, consequentemente, comportamentais, como já foi demonstrado em pesquisas anteriores e amplamente divulgadas na mídia. Porém, diante dessa situação extraordinária de pandemia e isolamento, a produção de hormônios e o comportamento dos adolescentes pode mudar de uma maneira completamente diferente da esperada neste período de vida. Os resultados obtidos pela pesquisa serão norteadores para o planejamento do acolhimento dos estudantes quando as aulas presenciais voltarem, para que as escolas estejam preparadas para receber e demandar situações diferentes enfrentadas antes da pandemia. Para a realização dessa pesquisa, primeiramente nós fizemos um levantamento bibliográfico sobre mudanças hormonais e comportamentais em adolescentes. Depois elaboramos um questionário online de 11 perguntas fechadas sobre autoestima, relação com a família, humor e relação com a escola. Posteriormente, o resultado dessa pesquisa será comparado com a bibliografia levantada. O questionário ainda está sendo respondido pelos alunos da Escola Gabriel Pose, mas até o momento percebemos que muitos alunos relataram estar ansiosos e estressados, que desenvolveram crise de ansiedade, excesso de sono e dores no corpo durante esse período. Quando o questionário for encerrado, esperamos obter dados sobre a saúde física e mental dos alunos, tendo como objetivo uma melhora no acolhimento e no ambiente escolar na volta às aulas. O que me motivou a fazer esse projeto foi a minha paixão pela psicologia, também a vontade de entender o que acontece com o nosso corpo, com a nossa mente, diante de tantas mudanças assim. Tenho a ideia de seguir profissionalmente na área da saúde e também porque depois que temos tantas pessoas ao nosso redor enfrentando graves problemas psicológicos, o que sempre passa na nossa cabeça é: o que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? E foi isso que me motivou. Querer entender cientificamente e saber como eu posso ajudar, mesmo que de uma maneira pequena, amigos e familiares, ainda mais nesse momento tão caótico em que todos nós temos uma predisposição de desenvolver algum transtorno. Agora, nós vamos apresentar um segundo exemplo de pitch. Esse é o do projeto da Escola Arlindo Silvestre, ganhador do concurso da Electro Educação com Energia. Olá, sou a professora Naira e estou aqui para contar um pouco sobre o projeto premiado no concurso da Eletro, que escrevi juntamente com o professor Rachid. O nosso projeto, ele teve por objetivo conscientizar as pessoas sobre o uso racional da energia elétrica. Esse projeto, ele envolveu habilidades
tanto de ciências quanto de geografia. E ele se iniciou agora no ano de 2020 com a construção dos memes, no qual a aluna Ana Clara explicará. Olá, meu nome é Pedro e os memes criados pelos alunos do 8º ano são esses: referência ao dinheiro, com o caráter de economizar. O nosso projeto se estenderá até 2021, onde tentaremos criar apps e jogos, todos voltados para a conscientização ambiental. Agradeço em nome de todos a oportunidade. Muito bem. Apresentamos os dois modelos de pitch. Nós vimos que eles são diferentes, mas são criativos e tem a participação dos alunos, e eles estão aprendendo sempre, né? Para continuar agora, nós vamos conversar sobre qual o objetivo, né, dessa nossa quinta mostra. O objetivo principal, né, é evidenciar os trabalhos desenvolvidos em 2020 com a temática sustentabilidade, com foco na prevenção em saúde e na educação ambiental, redução de riscos e danos, considerando seus múltiplos aspectos e abrangência de abordagem no trabalho pedagógico. Pode passar. As escolas participantes receberão certificados e os pitches selecionados serão divulgados para todas as escolas no evento da quinta Mostra Virtual de Sustentabilidade, que acontecerá em momento formativo com todos os professores. Convidem os seus alunos para assistirem pelo YouTube. Próximo. Agora a gente vai conversar sobre os critérios para a seleção do pitch, tá? São 8 critérios para adiantar. Primeiro, focar em práticas pedagógicas criativas, que sejam experiências exitosas, demonstrando ações que contribuam para o potencializar toda e qualquer ação de sustentabilidade, com foco na prevenção em saúde, educação ambiental, redução de riscos e danos. Segundo critério, ser apresentado em linguagem clara, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Terceiro critério, estar isento de erros de funcionamento. Exemplo, falha no áudio, imagens distorcidas. Próximo. Quarto critério para a seleção do pitch. Na produção dos vídeos, podem ser utilizados materiais diversos, fotos, músicas, imagens, desenhos, slides, cartazes, folders e outros, desde que tenham as devidas autorizações de imagem e sejam livres de direitos autorais. Os modelos de autorização estão no comunicado do dia 9 de novembro, foi enviado para as escolas. As autorizações de imagem dos participantes dos vídeos são de responsabilidade da escola e deverão ficar arquivadas para posterior apresentação. Próximo. Quinto critério, estar de acordo com a legislação em vigor, sem conteúdo que possa ser considerado ilegal ou que incite ou favoreça práticas em desacordo com a legislação. Sexto critério, deixe claro o potencial do seu trabalho. Você só terá os minutos definidos pelo regulamento. Fale pausado e de forma clara. Lembre-se que os ouvintes não conhecem a sua realidade como você. Por isso, seja verdadeiro,
criativo e objetivo. Lembre-se do conceito de pitch. É você que deve despertar o interesse do seu ouvinte espectador. Próximo. 7º critério para a seleção do pitch. O pitch deverá ser postado no YouTube e só então ser enviado no formulário de inscrição da 5ª Mostra Virtual de Sustentabilidade. Relembrando, tá? Onde que eu encontro esse formulário? No comunicado da diretoria do dia 9 de novembro ou no Facebook, página do Nilo Madeira. E o último critério, o pitch deve ter a duração mínima de 1 minuto e máxima de 1 minuto e 30 segundos. Bom, adaptando-se e superando os obstáculos vivenciados nesse ano tão atípico, as escolas estaduais realizaram excelentes trabalhos de sustentabilidade com foco nos objetivos do desenvolvimento sustentável, ODDs, da ONU. E nós, interlocutores e admiradores dessas ações, convidamos as equipes escolares a compartilharem boas práticas através da 5ª Mostra Virtual de Sustentabilidade. Dúvidas? Se vocês tiverem alguma, envie para a gente e nós podemos estar esclarecendo para vocês. Próximo. E para encerrarmos de forma reflexiva, deixo um trecho do texto A Arte de Educar, do escritor Rubens Alves. Para as crianças, tudo é espantoso. Um ovo, uma minhoca, uma concha de caramujo, o voo dos urubus, os pulos dos gafanhotos, uma pipa no céu, um peão na terra, coisas que os eruditos não têm. Obrigada pela presença de todos vocês e contamos com a participação e colaboração de todos. Até a próxima. Tchau.